Olá, meus amigos. Nós estamos aqui hoje, eu e a Lu, para contar uma história verdadeira, para contar para vocês algo que aconteceu na minha casa, aconteceu na minha família, que aconteceu com a minha filha, Jéssica. O que nós vamos contar para vocês aconteceu dia 31 de outubro de 93. Dia 31 de outubro de 93 foi um domingo. Naquela época nós éramos recém-chegados em Porto Velho. Nós mudamos para Porto Velho em março de 93 e viemos de Cacoal. E eu era gerente do plano da economia. Hoje, Lojas Mila, ali na 7 de setembro. E como de costume, nos domingos, a gente sempre que podia, eu na época tinha apenas 2 filhos, a Jéssica e o Luan, a gente fazia, eu toda a vida gostei muito de churrasco e a Jéssica gostava muito, os meninos todos, a gente sempre fazia um churrasquinho, era o dia de folga, e a gente fazia um churrasquinho. A gente almoçava em casa, tinha uma edícula, nós morávamos ali na rua Curitiba, no bairro Caladinho. Antigamente o número de lá era 375, o número mudou, hoje não é mais 375, os números mudaram de lá para cá, mas o número na época era 375, na rua Curitiba, no bairro Caladinho, aquele conjunto ali do Tucuruí. E nós morávamos numa casinha alugada, uma casinha daquela do conjunto. A casinha bem pequenininha, a casa era do rapaz que trabalhava na Nova Era, na época, da Mercantil Nova Era. Ele tinha ido embora para Cuiabá e nós fomos morar na casa dele. Aluguei aquela casa. Mas a casa, apesar de pequenininha, ela tinha uma piscina no fundo. Uma piscina pequena, uma piscina aqui, uma edícula e uma piscina. Uma piscina que, apesar de pequena, ela deveria ter assim algo em torno de 2,5 metros de largura por uns 4 de comprimento. Mas ela era funda. E nossos meninos eram muito pequenos naquela época. A gente tinha muito medo, porque o Luan, ele gostava muito de água. A gente tinha muito medo e cuidava muito do Luan. Mas a Jéssica tinha muito medo de água. A Jéssica não entrava na piscina, nem se a gente pegasse ela no colo, ela tinha resistência para entrar na piscina. Então, como a Jéssica tinha muito medo, a gente nunca se preocupava com ela. E a piscina era aberta, não era cercada, não era nada. E naquele dia, 31 de outubro de 93, eu fiz um churrasquinho. Comprei as calabresas que a Jéssica tanto gostava. E depois que almoçamos, eu fui deitar lá no meio da sala para assistir televisão. Eu vinha de televisão antes de trabalhar no plano da economia. Gostava muito de televisão e a Luciene, depois do almoço, foi descansar por volta de 1 da tarde, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, aproximadamente 1 da tarde. A Luciene foi colocar o Luan para dormir e a Luciene dormiu junto com o Luan. E a Jéssica ficou acordada, mas eu achei que a Jéssica estava com a Luciene. E a Luciene imaginou que a Jéssica estava comigo. E passamos a tarde ali, eu assistindo televisão, dormindo, a Luciene dormindo com o Luan. Quando foi 6 da tarde, faltou energia. No dia 31 de outubro de 93, às 6 da tarde, exatamente às 6 da tarde, faltou energia. Naquele dia, um avião, quem mora em Porto Velho há muito tempo, lembra que um avião bateu nas torres de transmissão de energia ali no Fredo Neves e faltou energia em toda a cidade. Naquele momento que faltou toda a energia, eu fui da cozinha, abri a porta da geladeira, fechei a porta, abri de novo e fechei. Quando eu fechei pela última vez, a porta estava aberta e a Jéssica estava deitada em cima da água da piscina. Foi a cena mais terrível que eu já vi na minha vida. A minha filha, de apenas 2 anos e 7 meses, estava morta, boiadinha, deitadinha em cima da água, com os bracinhos abertos. O bracinho dela estava bem aberto, o cabelo dela bem rodado, ela tinha um cabelo muito grande, aquele cabelão rodado por cima da água, bem paradinha, as perninhas abertas. E eu gritei, falei: Lu, a Jéssica morreu. Aquele grito, a Luciene saiu correndo ali para fora e eu comecei sem nenhum conhecimento,
sem nenhuma experiência, eu comecei a tentar, peguei ela, coloquei na beiradinha da piscina e comecei a fazer respiração boca a boca nela, mas eu não sabia, nunca tinha feito, não tinha nenhuma experiência, e eu puxava e a barriga dela estava muito grande, enorme, parecia que ia estourar a barriga dela, e quando eu peguei, coloquei ela do lado ali, gritei, a Luciene gritou, encheu de gente dentro do quintal na hora, e chegou uma pessoa, um vizinho que morava bem em frente, e eu disse para ele, me ajuda aqui, pega nas pernas dela. Aí ele olhou para mim e falou, não adianta, ela já está dura, não tem a menor chance. Eu falei, não, ela vai voltar. Mas na hora que eu avisei para a Luciene que a Jéssica estava morta, a Luciene deu um grito, pediu socorro por Jesus naquela hora. E aquele grito de socorro fez toda a diferença naquela história. E eu tentei, eu puxava, e eu soprava, e nada, e aquela luta, e o quintal cheio de gente, aquele entupio de gente olhando, e de repente, eu comecei a puxar muito forte, e a água não saía, não tinha jeito, não tirava uma gota d'água de dentro dela. E comecei a tirar pedaço de calabresa de dentro dela. Com muita força que eu puxava, começou a sair um sangue pisado, com um sangue preto e os pedaços de calabresa, e a água não saía. E ela ficou amarelinha. Gente morto, ele é diferente, ele é amarelo, pálido. E ela estava muito amarela, aquele amarelão, nada de sangue, só os lábios dela que era roxo, que na hora de abrir a boca dela travada, deu trabalho para abrir a boca dela, o olho virado, só o branquinho do olho aparecendo. E de repente, depois de uns 15 minutos, neste sofrimento, nesta angústia, ela estava só de calcinha, a cor dela foi mudando. Gente morto é branquinho, e ela começou a ficar vermelhinha, assim, de baixo para cima, do pezinho para cima, foi subindo, isso depois de uns 15 minutos ali, foi subindo aquele vermelhãozinho, e quando o rostinho dela ficou vermelho, sem mais nem menos, ela desvirou o olho, e ela puxou um suspiro muito profundo, ela puxou assim, algo quase 1 minuto, assim, e naquele suspiro, aquele suspiro profundo, ela abriu o olho e viu aquela multidão dentro do quintal, e ela se assustou e começou a chorar, e eu peguei ela e saí balançando ela, e do lado de fora tinha 3 carros esperando ela, pra gente levar, e durante aquele processo todo, as pessoas queriam que eu levasse ela para o hospital, e eu falava, não, ela vai voltar aqui, ela vai voltar. E eu lembro muito bem que do lado de fora estava meu vizinho, Pedro. Ele morava 2 casas depois da minha. Do lado morava o pai do Heráclito, que hoje estuda junto comigo lá na Uni. E a próxima casa era a casa do Pedro. O Pedro trabalhava no Beiron na época. Hoje o Pedro trabalha naquela empresa de táxi, Ligue Táxi. Aí o Pedro me deu carona, eu levei a Jéssica, foi mais as 2 pessoas junto com a gente, e eu balançando